Fala galera, tudo bem com você? Belezinha? Então tá jóia. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Rodrigo Salles e ele vai dar algumas dicas aí para como se recolocar no mercado de trabalho. É um tema bastante interessante. E se falar interessante, se você está gostando do que a gente vem postando no nosso canal, se inscreve lá, deixa seu joinha. Isso daí ajuda bastante a gente, beleza? Vem comigo participar desse bate-papo. Boa noite, meu amigo Rodrigo. Tudo bem com você? E aí, Paulão, boa noite, tudo bem? Tudo na Joia, paz, graças a né? Deus. Tá, primeiro eu Bom queria te demais. agradecer, Rodrigo, essa disponibilidade aí de você estar batendo esse papo com a gente. Você que está no mercado de trabalho e que está aí constantemente envolvido em contrata e treina, põe para trabalhar, e às vezes a pessoa acaba não se adaptando, né? E aí, por todas essas mudanças que a gente passou nesses últimos 2 anos, eu acho que você é um cara que tem muito conteúdo para contribuir com a gente. E quem estiver ouvindo, na verdade, né? Pessoa que está aí ouvindo vai receber aí esse conteúdo de uma dica de como se recolocar, até porque você vem falando aí dessa deficiência que existe em tempo de crise, né? Então, para quem estiver ouvindo, isso vai ser um negócio bastante legal. Mas eu não vou ficar tomando aqui não, vou deixar você se apresentar. Que isso. Eu, primeiro de tudo, né, quero agradecer aí a oportunidade pelo espaço. É, eu, não, toda a humildade possível, eu quero aprender com você, pela bagagem que você tem também. Quem sou eu aí para poder tentar dar informação, né? A gente sempre tem que buscar trocar informação, para a gente sempre estar evoluindo, crescendo cada vez mais também, não só profissional, como pessoal também, né? E é uma honra de verdade poder estar nesse momento aí com você, trocando essa ideia aí, que a gente já se conhece há não pode dizer a longa data, mas a gente teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação contigo aí, foi uma experiência ímpar aí na carreira mesmo. Então, eu que agradeço aí o convite, Paulão. Você fala da pós-graduação, não tem como a gente parar de estudar, né? Hoje tem N cursos aí e não dá para você ficar fora da atualização, né? Então, eu imagino que seja mais ou menos sobre isso que você vai falar para a gente hoje aqui. Exatamente. Então, deixa só eu fazer uma chamadinha aqui. Eu peguei um dado, né? Um dado legalzinho aqui a respeito desses últimos 2 anos. E, e fala assim, que a partir de 11 de março de 2020, tudo mudou. Tudo mudou no nosso cenário, né? A maneira de se relacionar com o próximo ficou diferente, a maneira de consumir conteúdo ficou diferente, a relação consigo mesmo, né? A pessoa consigo mesmo ficou diferente e os vínculos no trabalho também ficaram diferentes. Ou seja, a partir desse início da pandemia, né? Começou lá para nós em março de 2020, deu um boom generalizado de conflito. Tudo ficou diferente, né? E aí, com toda essa dificuldade que existe hoje, o que você tem de dica para passar para a gente? Na verdade, eu até costumo brincar assim que não é que mudou, né, na verdade, né? Eu acho que só acelerou o que já iria acontecer. Então, eu acredito que isso daí era questão de tempo. A gente fala que em março de 2020, né, para nós brasileiros, que foi literalmente um marco, né? A gente teve essa mudança, a entrada da pandemia, é, enfim, mudou o jeito de fazer negócio, o jeito de entender de negócio e principalmente as prioridades que antigamente a gente abandonava, vamos dizer assim. Hoje a gente conseguiu entender que talvez a gente apenas negligenciava, né? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho assim que a tecnologia, para alguns, ela pode imaginar que seja um paraíso tecnológico daqui para frente, talvez ela pode ser um inferno tecnológico também, depende do ponto de vista e do cenário que você tiver, né? Então, seguindo mais ou menos nessa linha, eu acredito muito isso, que ela simplesmente ela veio para acelerar algo grande que já estava para acontecer. Eu acredito que ainda não aconteceu tudo, acho que muita coisa ainda está para mudar, mas ainda vai ter, vamos dizer assim, mais tem carta na manga ainda em relação a isso. Hoje, as pessoas estão trocando, na verdade, as empresas, né? Elas estão trocando
pessoas por softwares, né? Isso que é fato. Então, assim, é mais rápido, menos trabalho, é mais produtivo, gera uma rentabilidade mais rápida, a curto e médio prazo, nem a médio e longo prazo, mas a gente está trocando de verdade, deixando de ter a experiência de ser humano, né? De entender o humano ali. Esse é um cenário que a gente está caminhando a passos largos, né? Então, a gente entende que chega uma hora que, assim, essa geração hoje, ela já nasce com o celular na mão, ela já sabe o que quer, já sabe qual modelo. É difícil explicar para um pai um pouco mais que não está tão atualizado nessa linha e o porquê que tem que ser daquele modelo e não do outro, né? E por que ele tem que pagar tão caro em uma coisa e não na outra. E uma criança de 8 anos saber bem o que quer e o porquê quer. E a mesma coisa na empresa não é diferente. Então, hoje, nós como gestores, a gente tem que entender dessa ruptura tecnológica que está por vir, que está acontecendo, a gente está vivendo ela. E muitos falam aí da indústria 4.0, que vai vir, a gente não vai vir, a gente já está nela, né? Já está nela. Então, a gente tem que se adaptar. Se a gente for pegar desde os primórdios ali, no início nasceu tudo ali, né? Imaginar a gente, nós como Homo sapiens da vida, o que diferenciou a gente nesse cenário até hoje foi nossa capacidade não apenas cognitiva, né, de inteligência ali, e sim a nossa capacidade de trabalhar em grupo, entender qual que era o maior propósito. Sempre imaginar assim, naquela época onde tudo queria matar a gente, e a gente queria só sobreviver, a gente era muito pouca gente, muito pouco provável a gente conseguir viver naquela época. E a gente conseguiu. E a gente veio se adaptando de lá para cá. Teve depois a época que teve a migração, né, do pessoal da área rural para a cidade, que foi aquele boom nas grandes metrópoles aí, para a gente poder conseguir uma produção em larga escala. E diante disso, a gente vem se adaptando. Imaginar assim, aquela pessoa de mais baixa qualificação que arava a terra, ela começou a vir apertar parafuso em fábrica. Então, assim, até que a gente veio conseguindo se adaptar. Veio Agora, o evoluindo, que a né? gente veio evoluindo, exatamente. Só que, assim, a gente não sabia bem o para quê. Eu entendo, eu vejo muito isso. Eu não sabia o para quê. Era para sobreviver. Essa que era a verdade. E se a gente pega hoje os jovens de hoje, o que talvez era importante para os nossos pais entrar numa empresa grande, de grande porte, multinacional, ter um emprego, ter né? Tudo isso daí que era muito importante, para eles não tem tanto significado. E hoje essas grandes empresas aí estão buscando essas ideias com essas startups da vida. Se você parar para pensar, esse negócio aí é, de, 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 de robotização, vamos dizer assim, né? Gamificação, tudo aquilo que envolve essa tecnologia, ela vem muito dessa parte de startup. E o que eles estão aprendendo? São aquelas empresas que a gente fala que é de fundo de quintal, que se eu falasse para minha mãe, ó, estou trabalhando numa empresa que tem 3 funcionários, um tem 13 anos, outro 8 anos, não, você é louco, isso não vai dar Vai falar que certo. você é Não, louco. você é louco, você tem, não dá certo. Olha, o que você está tomando aí? Não, não é isso daí não. Então, essas grandes empresas hoje estão tendo ideias inovadoras a partir disso. Então, nós hoje, como profissional, a gente tem que ter uma mentalidade, igual você falou no começo, de sempre estar evoluindo. O aprendizado não tem como não ter mais. É contínuo, entendeu? E sempre vai estar inovando. Então, não adianta a gente se apegar. Tenho título de engenheiro, eu sou administrador de empresa, eu sou. Se você se apegar nisso, você é perfeito, parabéns. Você é um forte candidato a estagnar e tentar voltar de novo na cadeia do aprendizado ali, porque sem chance, ninguém tem Até, lugar cativo mais. até pegando um gancho no que você está falando, essa própria nova geração que está aqui, né? A gente está mudando também esse conceito na escola, né? Hoje existem sistemas de aprendizado diferentes. Então, a criança já vai para a escola sabendo o que ela quer aprender, os professores tiveram que se readaptar para que essa matéria seja dada envolvendo o aluno. Então, os objetivos hoje são diferentes dos da nossa época.
né? Então, Exatamente. são novas cabeças com novos objetivos. E essa mudança que a gente está passando aí, que até a gente comentou no começo, que você ressaltou, né, que ela já aconteceu, a gente ainda que não viu, e ela não aconteceu por completo, realmente aconteceu. A partir de 80, o mundo tinha um conceito de mundo VUCA, né, que é um acrônimo em inglês, e agora, a partir de 2018, esse mundo mudou, ele migrou de mundo VUCA para mundo BUNNY, né? E esse Uhum. BUNNY quer dizer que o mundo ficou frágil, a ansiedade aumentou, a nossa carreira, a nossa vida, ela não é linear e o mundo está incompreensível. Você tem que estar constantemente se adaptando. Então, essa fragilidade está muito relacionada com a capacitação e a resiliência. Quer dizer, mais nós no mercado buscando essa capacitação, absorvendo essa pancada de quem ficou parado para poder recomeçar, né? A ansiedade, que aí você vai ter que administrar de uma forma que você não comprometa a sua saúde mental, essa não linearidade, estar atento aos movimentos, quer dizer, não vai dar mais para você. Antigamente você trabalhava muito, produzia muito, ganhava alguma coisa e se tudo desse tempo, seria feliz. Hoje é diferente. Hoje eu tenho que ser feliz, fazer o que dá para eu sobreviver, produzir o quanto eu tiver condição de produzir e ponto. Não tem mais aqueles objetivos como era antigamente. Cara, não, você vai crescer, vai fazer o seu estudo básico, vai fazer um técnico e vai para a fábrica automotiva. Acabou. Você falou das startups. As startups são um novo conceito de empresa. Ela é o empreendedorismo partindo para o lado digital, embora o empreendedorismo, para nós, ainda está engatinhando, mas ele Engatinhando. tem uma área ampla, né? Ele é vasto, né? Sim. E é bem nessa linha, Bruno. Eu acredito assim, que esse mundo bunny aí, ele nada mais é do que a consequência do VUCA. Se Com você parar para certeza. analisar, ele é a consequência do VUCA, né? Então a gente já vivia nesse mundo, um mundo volátil aí, rápido demais, aquela coisa que acelerada, né? Que tudo é para ontem. E, assim, é natural que alguma coisa a gente vai gerar uma consequência em cima disso. Hum, E agora o que está diferenciando os profissionais ali hoje no mercado de trabalho, pra você ter uma ideia, funciona assim. O profissional ele é contratado, acaba sendo, né? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Eu vou falar o jeito que eu costumo fazer e o jeito que normalmente vem sendo feito. A gente costuma entender assim que antigamente, não tão antigamente, até recentemente, a gente ainda vê colegas fazendo assim, que olha bastante o currículo. Às vezes a pessoa até nem tem experiência, mas já descarta ali. Ou as pessoas têm uma baita experiência e de 10, 15, 20 anos na empresa ali, ou até menos um pouco, mas tem um currículo invejável e é contratada. Tempo depois ela é desligada pelos seus comportamentos. atualmente Então, tá bem nesse nível, né? Atualmente está tá, se tá. buscando mais você contratar uma pessoa que tem um comportamento adequado, porque comportamento é mais difícil de você ensinar, né? Do Sim. que você ensinar o cara a ser engenheiro. Ser Eu engenheiro, a costumo gente brincar. passa tudo para ele, mas ensinar esse É, cara a ter empatia, a zelar pelo próximo, a organização, manter o ambiente em harmonia lá na organização, tudo isso é mais difícil. exatamente. É muito mais difícil. E eu até costumo brincar assim que dependendo da situação, eu prefiro tentar segurar um louco ladeira abaixo do que empurrar um morto morro acima, sabe? Então, é mais ou menos assim. Às vezes tem alguns ainda, a gente tem, nós aí, na área de liderança, a gente tem que entender um pouco também da dificuldade de cada um também, que nem todo mundo vai ser igual àquilo que você realmente precisa. Cabe a liderança ajudar a desenvolver esses colaboradores também. Isso é uma área muito aquém do que eu acredito que possa chegar ainda. Hoje a gente imagina assim, quando você fala em liderança, você imagina uma posição, uma cadeia hierárquica da empresa que ganha mais do que os outros, ou talvez até igual a alguns especialistas. Bom, é o que a gente imagina ali,
uma pessoa que faz menos ali, trabalha menos e ganha mais. Muitos aí podem pensar nisso daí. Tem alguma relação, a gente parar para pensar, mas depende do que se fala trabalhar menos, né? Então, nada a gente imagina assim que possa ser por acaso. Então, eu acredito assim que eu tenho por mim assim muita coisa na liderança. Às vezes a gente acaba fazendo alguma coisa ali que às vezes não é o que a gente gostaria. Por exemplo, para mim eu chego assim quando eu tenho que desligar alguém, quando eu tenho que mandar alguém embora, eu fico muito frustrado porque eu sinto primeiro que eu fui um incompetente que eu não consegui desenvolver esse colaborador. Ponto. Primeiro ponto que vem na minha cabeça. Então eu, como engenheiro, eu costumo trabalhar muito com dado e fato. Então, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu tenho que dormir. Esse é o primeiro ponto para mim poder chegar em casa, saber, poder contar para minha esposa como foi meu dia, e esse é o que eu levo para minha vida. Se eu tiver que chegar em casa e não puder contar para minha esposa, minha mãe, meu pai, para quem for, como foi meu dia, eu prefiro não conquistar aquilo que eu conquistei. Isso daí é de mim. Então, eu acredito que isso daí é um ponto positivo que facilita a minha vida, às vezes, algumas tomadas de decisões que não sejam tão agradáveis assim. Então, quando eu chegar num ponto de ter que desligar alguém, você pode ter certeza que essa pessoa ela vai estar sabendo de fato já o porquê que ela vai ser desligada e todas as informações possíveis e mais um pouco, eu já vou tentar trabalhar com ela alguns meses atrás. Então, isso daí é o que, infelizmente, poucas áreas fazem isso, sabe? Eu sinto muito isso. Poucas empresas também adotam isso também. E eu tive a possibilidade de aprender isso daí com os antigos gestores meus, alguns gestores meus, e a oportunidade de aprendizado que eu tive na faculdade. Na verdade, a falta de aprendizado que eu tive na faculdade. Porque foi assim, no começo da minha jornada acadêmica, eu tive no segundo semestre, assim, eu não gostava, eu gostava muito da engenharia, achava ela uma área muito, literalmente, exata, ou é ou não é, não tem meio termo, então quando eu falar alguma coisa aquilo ali, ela vou ter propriedade para falar. É legal, muito bacana isso daí. Você consegue consumar dados com uma certa facilidade. Isso é legal. A gente vê que muitas áreas têm muita dificuldade com isso daí e às vezes perde grandes oportunidades com isso. Só que eu senti muita falta de o tato humano ali nesse período. E aí eu peguei e falei, nossa, mas eu vou chegar uma hora que eu vou ter que trabalhar com pessoa e eu não vou saber trabalhar. Eu vou chegar e falar, não, é isso aqui porque tá mostrando isso e é assim, ponto. Cara, não quero ser esse cara arrogante, prepotente, eu quero ser aquele cara que faz junto, que consegue explicar para o outro ali. Aí eu, meio nerdzão que sou, baixei toda a ementa do curso, tentei ver que parte ali que mostrava ali o caminho da liderança, uma coisa que mostrasse um pouco mais do ser humano ali, né? Cara, a engenharia ela é muito fria, né? Não, isso daí é fato, ela é muito fria. Ela é um número, é 0 e 1, ponto. E eu falei, meu Deus, que aqui não vai ser muito, eu acho que eu não sei se vai ser meu caminho. Eu gosto muito dessa área, mas tá faltando alguma coisa. Cara, eu não iria conseguir mudar o conteúdo do MEC, isso daí é fato. Então eu comecei a correr por fora. Fiz outros cursos, comecei a ver alguns livros ali que começaram a dar um norte, e ali foi indo. E aí comecei a gostar dessa área. E aí eu comecei a ter questionamento com mais embasamento, mesmo não tendo cargo de liderança, mas destacando algumas coisas que eu fazia na área que eu atuava. E aí eu comecei a pegar gosto para essa área. E aí tive a oportunidade, fui e cheguei. E, cara, de lá para cá, só aprendizado. É uma área que você aprende muito, mas também eu falo que ela é muito ingrata, tem hora. Se você só espera reconhecimento nessa área aí, dificilmente você vai ter. Então, Mas você tem que reconhecer. nessa área da liderança, você vai ter que estar sempre aprendendo para poder ensinar. Eu enxergo Exatamente. dessa maneira e não dá mais para você exercer aquela liderança autoritária, né? Eu costumo Não. brincar que assim, a liderança é como se fosse comandar, e comandar é mandar com. Então, você está junto com todo mundo, você tem um ponto de vista que tem que ser comum para todo mundo, lógico, desde que você não perca a rédea da situação, mas não Sim. dá mais para falar assim, faz desse jeito que é assim que eu quero, né? Até porque você acaba quebrando o estímulo, né? E aí hoje, se a pessoa não tiver motivada a fazer aquilo que ela está fazendo, e essa motivação é um negócio que vem de dentro dela mesmo, a gente não consegue
externamente colocar dentro dela essa motivação. Não, Então, se ela não estiver alinhada com o nosso propósito e se o que ela está fazendo não estiver alinhado com o propósito dela, a gente acaba tendo dor de cabeça, né? Então, sim, nessa versão 4.0, tudo teve que evoluir, né? Não só a implantação da tecnologia, a automação, aquela coisa toda. Tudo teve que evoluir. O meu tratamento com o próximo, né? A forma como eu chamo, que antigamente era o empregado, funcionário, hoje a maior parte é colaborador, né? Então, a forma sim. como eu trato esse colaborador, ela tem que ser o mais empática possível, isso em termos de liderança, para que a gente consiga continuar conduzindo e atendendo o anseio da empresa, né? É, exatamente isso. E eu vejo assim que a grande dificuldade nessa área aí, da liderança em si, acaba sendo ter que trabalhar com as diferenças, não em si trabalhar com as diferenças, mas é, como mostrar o trabalho que vem sendo feito com as diferenças e as nuances que a gente tem no dia a dia, né, com os demais colaboradores, né? Então, às vezes eu tenho um colaborador que ele é muito acelerado, ele quer tudo muito para ontem, e eu vou ter um outro que ele é muito metódico, ele tem que ter aquilo lá. Então, a gente saber trabalhar e desenvolver o gap, né, de cada colaborador ali com aquilo que ele almeja, cara, isso daí acho que acredito que é a cereja do bolo, sabe? A gente conseguir entender, conhecer mais o colaborador, saber o que, que ele almeja, onde ele quer chegar, como que a gente consegue, no dia a dia nosso, poder desenvolver, ajudar no desenvolvimento dele, né? E eu gosto muito, assim, de estar junto, sabe? De estar junto com o povo mesmo, com o pessoal. Então, não necessariamente, às vezes, ali com a mão na massa, ali toda hora fazendo, ali, mas estar junto, brincando, enchendo o saco um de outro, sabe? Dando risada, participando de bate-papo ali, que às vezes não tem nada a ver com o trabalho, tem hora, tem que Tá ter esse criando um momento. vínculo, né? Você gosta de estar criando Exatamente. um vínculo. Conheceu, nasceu o filho do outro colaborador ir lá e conhecer essa família, ter esse, é uma família, né? Tratar isso daí. Eu quero, se um dia, a gente nunca tem lugar cativo em cadeira nenhuma, né? Essa que é a verdade. Então, se um dia eu poder sair daqui e encontrar com essa pessoa ou com o filho dela, assim, na mesma calçada, que eu não preciso atravessar a calçada. A gente passe junto ali, dá um abraço, conversa, brinca. É isso que é a essência da vida. Quem não sabe o dia de amanhã, pô. Eu te falei que eu hoje tô gestor, eu não sou gestor, eu tô gestor. Essa que é a verdade. Ô, Rodrigo, deixa eu pegar um Opa, gancho nisso aí que você está falando. vamos lá. Para quem está ouvindo a gente aí, né, que está focado lá nesse tema que a gente colocou aí, que é essa dificuldade, né, em tempo de crise, é, a gente ouve falar em soft skill, que são as habilidades que a pessoa tem que ter, independente da formação acadêmica, né? E Sim, duas, eu vou falar de duas aqui, e aí depois você pode complementar. Mas, assim, o protagonismo de quem está trabalhando e a autonomia são duas coisas que são muito observadas, até na própria seleção do candidato, né? Você vem preenchendo lá os formulários, vai participando de fases, né, de etapas, e passa por dinâmica e isso aí é avaliado. Na liderança, como é que você enxerga isso? O protagonismo do colaborador e a autonomia. Até que ponto ele consegue ser o senhor daquilo que está fazendo e até que ponto ele não confunde essa autonomia com liberdade de tomada de ação? Como é que você consegue trabalhar isso aí? depende muito a gente costuma falar assim, quando vai numa seleção assim, a gente tenta analisar muito a questão do perfil, né? Por muito tempo, o RH, ele sempre foi uma área ali que foi taxada como uma área que não conseguia consumar dados, né? O único dado que ele tinha era do turnover, ele sabia qual que era o percentual que estava na área e deu. Então, ele não tinha muitas essas informações ali, por muito tempo era isso daí. Hoje, graças a muitas ferramentas aí que tem, a gente consegue literalmente medir mesmo o nível de perfil de cada colaborador. Quando eu digo perfil, cada pessoa ela tem estudos que foram feitos em cima disso também, né? Desde os gregos antigos, lá que foi feitos esses estudos, e ele mostra que cada pessoa tem um tipo de personalidade que se sobressai às outras. Isso daí já acaba entrando um pouco, não só no soft skill, mas a personalidade mesmo da pessoa, como que ela age em determinada situação. Perfil Então chega às vezes, comportamental dela, né? exatamente. E isso daí chega para gente em algum momento, algum dado momento chega para gente.
E com base nesses dados, a gente tenta colocar aqui uma certa situação para ver como que ela vai se comportar, porque a gente tem os extremos dela ali, né? Então, a gente tenta colocar algumas informações, montar alguma dinâmica ali para tentar entender qual o comportamento dela. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar numa área ali que ela é muito administrativa, por exemplo, ela é muito processo, não adianta eu colocar uma pessoa muito liberal ali, que ela tem uma certa liberdade, uma autonomia, que quer fazer as coisas diferentes acontecer ali naquela área, naquele momento, porque ela está numa área de processo. Eu tenho um PGP a ser seguido, eu tenho tudo aquilo ali. E por trás disso tem outras pessoas que vão pensando de acordo com uma visão um pouco mais macro, e ela vai ter que seguir aquilo ali. E às vezes a pessoa não é muito boa para seguir processo. E às vezes ela tem um excelente perfil para trabalhar na área de vendas, entende? Então, depende muito dessa autonomia. Às vezes, uma pessoa que ela, a autonomia, talvez, uma área mais operacional assim, ela consiga se dar bem. Depende também da área operacional. Se for uma área operacional que também tem o processo a ser seguido, por exemplo, uma montadora ali, não adianta ela querer ser autônoma e entender que uma peça redonda vai querer colocar uma peça quadrada ali, porque ela acha que é interessante, é mais rápido, também não é bom. Então, tem que entender qual que é o perfil que a vaga necessita. Por muito tempo eu tive muita dificuldade de entender quando eu tive algumas negativas, né? Que o perfil não é compatível com a vaga, o perfil não é compatível com a vaga, né? Vamos deixar seu currículo aqui no nosso banco de dados, se tiver uma oportunidade, a gente entra em contato. Eu nunca entendia isso daí, até eu conseguir, de fato, tentar entender, tanto na teoria quanto na prática, como que funciona essa parte de perfil ali. Né? Que perfil que é esse? Que perfil que é esse, né? Mas vai muito da vaga. Eu acredito nisso. Hoje, as nossas seleções elas são sempre embasadas. Assim, eu tenho meu script para vaga que eu tenho ali, né? Qual que é o desenho da vaga e qual que é o perfil que mais se encaixa com ela. E na dinâmica ele vai vir vários perfis distintos. E aí, às vezes, naquele perfil ali que a vaga necessita, uma pessoa autônoma talvez não seja muito boa. Às vezes a gente gostou do perfil de 3 pessoas que estão lá no dinâmica e a gente precisa entender qual que vai ser a diferença dela em relação ao comportamento dela quando ela for submetida a algum tipo de estresse que vai bater de frente com aquele comportamento, aquele estilo de perfil da pessoa. Quando eu fizer tal coisa, a gente sabe que vai gerar um estresse nela ali. Então, como que vai ser esse comportamento dessa pessoa em determinado estresse, quando ela é submetida a algum tipo de estresse? Se às vezes eu preciso de uma pessoa mais explosiva. Então, se ela perder a linha ali, é essa pessoa que vai ser contratada. E às vezes, se ela não perder a linha, for muito calma, às vezes não é bom para mim. Mas uma pessoa mais agressiva para a área comercial, ela é melhor. Área de vendas, não, lá vamos para cima, vamos vender, não, isso aqui, assim. Mas às vezes ela não é muito boa para uma área de recrutamento, seleção. Tá. Esses requisitos de perfil, eles vão divulgado na vaga, não? Na verdade, depende. A gente pede, quando chega para a gente aberto lá, a gente pede dar como é que eu posso dizer assim, alguns pontos específicos, né, que é a parte do hard skill que são necessários para a vaga, e alguns soft skills ali que a gente tende, ao menos espera, entendeu? E aí, em cima disso, é preenchido um link, a pessoa, no link lá, a pessoa preenche esse link aí, e aí ela vai falando como que ela se vê, como que ela se vê, como que a pessoa se vê ela, né? Então, e aí, em cima disso, ele preenche o questionário, em cima desse questionário, vai chegar um resultado pra gente. Aí, na entrevista, a gente tenta ver, por exemplo, a gente consegue confrontar de fato mesmo, uma coisa assim muito, muito bacana. A gente consegue confrontar de fato se essa pessoa, durante a pós, até comentei com alguns colegas lá que eu também estava nessa linha de aprendendo mais sobre esse tipo de ferramenta, essa metodologia. Cara, assim, apaixonei por essa metodologia. Minha esposa agora ela fez esse curso aí de análise comportamental por uma empresa lá e conseguiu tirar a titulação dela para poder exercer isso daí. E aí o cobaia foi eu, né? Cara, que Começa em negócio é assim, casa. É. conversa em casa. Rapaz, o negócio é assim, ó, é cabuloso, para falar a verdade. Assim. É um retrato que ele mostra você. Então, assim, não adianta você querer, você pode até mentir alguma coisa, mas vai aparecer lá que você não está falando com a verdade, entendeu? Cara, o negócio é assim, ó,
não tem explicação, é muito bacana, muito legal mesmo, a oportunidade que a gente vai trocar mais figurinhas sobre isso também, mas, assim, o que é interessante dessa ferramenta é que ela não só facilita você a se conhecer, entendeu? Como dá oportunidade, ele mostra ali os seus gaps que você tem que a desenvolver ainda, entendeu? Então, e aí, assim, é claro, depois você vai ter que ter um segmento, uma sequência, com feedbacks, consultoria, para você saber como desenvolver essas outras áreas suas, né? Que estão ok. Então, quando a gente monta essa vaga, libera essa vaga para a pessoa se candidatar, a gente coloca lá, por exemplo, a pessoa tem que ter um nível mínimo lá de Excel, sei lá, de AutoCAD, enfim, a gente mostra todas as partes técnicas ali que a gente espera que a pessoa tenha, mínima, né? Então, por mais que ela tenha pouca coisa, a gente vai desenvolver ao longo do trabalho dela, e algumas coisas que sejam uma pessoa organizada, uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que, entendeu? A gente vai colocando essa daí. E aí a pessoa vai se inscrever, porque assim, ele é aberto para todo mundo, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa simpática, mas ela pode se inscrever. E aí a gente vai conseguir entender, porque às vezes a pessoa não é simpática, mas ela tem N outras coisas ali que a vaga precisava e a gente não conseguiu encontrar em outro candidato, que não é por causa da simpatia apenas de uma pessoa que a gente não vai contratar ela. A gente contrata essa pessoa e a gente mostra para ela, porque a gente já vai estar cuidado só. Hoje contratou isso aqui, mas assim, a gente tem que desenvolver esse lado. Por quê? Porque a gente trata com o cliente, você vai tratar diretamente com o cliente ali, então você precisa ter esse nível mínimo aí de empatia para tratar com ele, porque veja bem, aí a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, entendeu? Até Mas porque tem esse lado. essa simpatia que você está falando, ela é algo, dependendo da situação, até que subjetivo, porque às vezes se eu fizer um pré-julgamento, para mim pode não ser simpático, mas pode ser simpático para o outro avaliador, né? Exatamente. Mas o legal dessa dica que você está dando é que, assim, para quem estiver ouvindo e se ligar nessa parte aí do requisito da contratação, eu acho que o primeiro passo é ele ver se realmente aquilo tem a ver com ele, né? Sim, Se ele, é eu estou verdade. aqui me inscrevendo na data tal, na vaga tal. Daí eu pego lá, sai a relação de requisitos. Dentre aqueles requisitos, o que for na parte de competência técnica, eu até consigo aprimorar durante esse treinamento, né? Eu até consigo falar, olha, o meu Excel não é intermediário, mas eu conheço bastante acima do básico, né? Mas na Uhum. parte comportamental não dá. Então, se existe um requisito comportamental, aí não tem como a pessoa, ela pode até não ser transparente nas palavras, mas nas ações dela vai ser. E aí Sim, vai exatamente. conflitar, não vai dar certo, né? Então, você Vai. vai para uma dinâmica, não vai passar. Ainda que a gente não faça a melhor contratação, no dia a dia você consegue enxergar que aquilo ali não está coerente, né? Não É. condiz com a vaga. Então, acho que isso é legal. Essa é uma das dicas que eu acho que você pode frisar aí com relação à parte da contratação, né? A parte dessa mentalidade de existir essa crise que a gente está passando e como se recolocar no mercado. É. Então, analisando esses requisitos de Exa- vaga, né? Exatamente. Hoje as pessoas, uma palavra que está no momento, desculpa, uma palavra que está no momento é empatia, resiliência, né? Isso daí está no momento, né? Então, colocar no lugar do outro. A gente tentar fazer o que é bom para que for o melhor para a gente desejar o melhor para o outro também, né? É isso que basicamente, a gente tenta imaginar isso. No meu ponto de vista, está aí um grande erro. Um grande erro. Eu tentar fazer o que é bom para mim, é bom para o outro também. Porque pessoa, todo mundo, um é diferente do outro, ninguém é igual ao outro, né? Então, às vezes, o que é bom para mim não vai ser bom para você. E o que é bom para você, vice-versa, também não pode não ser bom para mim. Então, literalmente, a disponibilidade de saber ouvir, administrar essas informações que a gente tem, a gente recebe, ter, de fato, assim, eu até costumo brincar que Deus deu duas orelhas e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos, né? A gente tentar, de fato, assim, escutar, ouvir o outro, o que que o outro tem para dizer, saber o que que aquilo ali pode agregar para a gente, saber que a autonomia, né? Isso daí faz muita diferença no dia a dia, viu, Paulo? Mas muita diferença, porque esse mundo
como você mesmo disse, o Bunny, né, que está aqui, eu acho que é a consequência do VUCA, né, tudo é muito acelerado, tudo, nada mais, não adianta a gente ter só um processo e desenhar para aquele processo que foi feito há 20 anos atrás, ele não vai dar sequência e seguimento daqui a 3 meses. E eu preciso de uma pessoa que seja um pouco mais autônoma, um espírito de empreendedor ali, que esteja para frente ali, que ela não tenha medo de errar. Errar, todo mundo vai errar. E aí a diferença é de saber como que a gente vai lidar com esse erro. Sabe? Hoje é tudo muito novo, então assim, se a gente traçar uma receita aqui, ó, Paulão, vamos ter que fazer isso, 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 legal, bacana, a chance de sucesso até meia-noite é grande. Amanhã eu já não sei, entendeu? Então, é tudo muito dinâmico, tudo muito volátil mesmo, a gente não consegue ter uma receita de bolo ali, mas grande parte das pessoas que fazem a diferença hoje aí, eles jamais se prenderam somente à regra. Isso aí você pode ter certeza. Algum momento ele saiu fora da caixinha ali, pensou diferente dos outros, foi taxado de louco, foi taxado de louco e está fazendo a diferença aí para muita gente, na vida de muita gente também. Então, se a gente imaginar assim que, até trazendo um dado aí bacana e relevante, que segundo a pesquisa que foi realizada recentemente pela Oxford, né, que 47% dos empregos vão deixar de existir, né? Em até 2026, se eu não me engano, 2030, enfim, uma coisa assim. Mas o número é alarmante, a data nem tanto, mas o número, se a gente pegar aí, ali, metade praticamente, né, dos empregos que hoje existem vão deixar de existir, né? Um emprego que vai estar em alta aí vai ser coveiro digital, né? Então, assim, o que será que vai ser? A pessoa morreu, não está mais aqui hoje, não fica chegando aquela mensagem de feliz aniversário ali da pessoa no Facebook, no Instagram, sei lá, porque lá existe um feliz aniversário para mim que morreu há 10 anos atrás. Cara, o que será que vai acontecer? Será que vai ser um coveiro mesmo ou vai ser um robô coveiro? Não sei. Então, tudo pode mudar. Então, assim, é, a vida ela foi feita para agora, né? Essa que é a verdade, né? Então, a gente saber que isso daí que eu acho que é bacana do caminho da juventude, né, dessa geração que está chegando agora, a gente, por muito tempo, a gente foi criado, igual você falou, né? Fala assim, ó, você nasce, você brinca até tal idade, depois você terminou o segundo grau, você vai para um técnico, depois você vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação, casa, tem filho, compra uma casa, fica 30 anos pagando essa casa, depois morre, deixa para seus netos, uma herança para obrigar, e assim vai, né? E hoje é inverter, não, quero viver agora, quero ver o que eu quero fazer alguma coisa que eles... dos colaboradores meus que, na verdade, eu achei muito interessante, eu contratei ele literalmente pelo perfil dele na época, que foi muito bacana, eu aprendi demais com o menino, cara. Assim, é um cara que eu tenho, um amigo meu pessoal, sabe? Cara, assim, fantástico. E a gente contratei ele, todo mundo falou, nossa, mas por quê? Por que você contratou ele, cara? Ele não tinha outros lá, porque a gente trabalhava, a gente tinha dificuldade com isso, com aquilo. Cara, cada um vai ter um jeito de trabalhar. Eu precisava de uma pessoa na madrugada que trouxesse as informações para mim do que acontecia na madrugada. Ele é uma pessoa que falava muito bem, que se expressava muito bem, então escrevia muito bem. Ele montava uns relatórios técnicos muito top. Então, assim, na madrugada eu praticamente acordava muito pouco depois que ele entrou. Então, isso daí melhorou muito. E sem contar que ele ajudou a desenvolver outras pessoas lá também. Chegou um certo período, ele pegou assim, ó, Rodrigão, cara, quero pedir desculpa você, mas eu vou ter que pedir as contas, porque apareceu uma outra oportunidade para mim que eu tô chegando, aprendi muito aqui, e agora eu vou seguir o meu propósito de vida. Cara, propósito de vida. O menino, 20, não tinha 23 anos, cara. Quando ele chegou para mim e falou assim, propósito de vida, Paulão, foi assim, Caiu a casa, né? ele tapa na cara, né? Eu falei, caramba, É, propósito de vida, cara. Como assim propósito? Me explica. Aí senta, explica. Aí ele contou pra minha história, como que foi, cara. O menino de vida, mas deu aula, Paulão, deu aula. E, cara, tem o WhatsApp dele até hoje, então, assim, um cara, assim, sem palavra para ele, sabe? e você E quando vê que ele deu isso está aquilo ali, relacionado com idade, né? Então a gente fala não, assim que tem nada. que ter uma carga de conhecimento, a Xiii, maturidade, isso não tem nada a cara, ver. não Tem tem que ter nada disso, vivência, né? nada disso. Tem que ter vivência. E o que a gente vai ter que ter é humildade de saber que aprender junto, cara. Entendeu? Aprender junto. E, assim, o que eu aprendi,
ali com ele, em pouco tempo ali que a gente trabalhou junto, quase 2 anos e pouco ali, foi assim, absurdo, sabe? O menino que agregou muito pra gente ali, faz falta hoje lá ainda. E um cara muito bacana, cara, nessa linha aí. E aí eu comecei a me questionar, né, como pessoa mesmo, qual que é o meu propósito de vida, né? Qual que é o meu É, propósito de vida? você tomou uma Cara, sacudida, meu. rapaz, tomei uma sacudida que eu falei, cara, o que é o meu propósito de vida no que eu faço hoje? É bacana, a gente tem metas, tem indicador, tem isso, tem aquilo, tem que comprar isso, tem que pagar conta, né? Não sei o quê. Tem gente que motiva a mensalidade da água, da luz, do gás, né? Do aluguel. Isso é a motivação da pessoa, né? Cada um vai ter uma motivação. O que é que faz diferença para mim? Aí eu comecei a entender, cara, que poder, de certa forma, ajudar as pessoas ali no dia a dia dela. Igual você falou, eu quero chegar a ser sei lá, um gestor. O que eu preciso ali? Como que eu, hoje, onde eu estou hoje, eu consigo ajudar essa pessoa a desenvolver algumas, seja habilidade técnica ou habilidade comportamental, né? Soft ou hard skills, que a gente consiga atingir esse objetivo dessa pessoa, seja aqui dentro da empresa ou fora da empresa, enfim. Então, eu acredito que o meu propósito de vida que eu tentei fazer até hoje, assim, graças a Deus até então, vem dando certo, é isso, cara, poder tentar encurtar um pouco, vamos dizer assim, né, facilitar, dar um pouco mais de luz ali na caminhada profissional desses meninos aí que estão aí no mercado, ou até mesmo fora do mercado, né? Então, bacana. E assim, sem contar aprender, né, cara? Eu acho que aprender aí, a gente sempre vai estar aprendendo e cada vez mais com todo mundo que passa na vida da gente. Isso daí a gente tem que sempre ter o pé no chão que ninguém tem lugar cativo em lugar nenhum, né? Isso é fato. Então, o aprendizado é uma coisa única que a gente tem que valorizar cada vez mais. E tentar encontrar o É, nosso propósito de vida, né? então, essa parte do aprendizado é um negócio constante, né? Então, né, não vai dar para você parar, como a gente já comentou lá atrás. Não. Mas eu peguei mais um gancho aqui do que você estava falando. Então, a gente tinha falado aí de duas soft skills importantes para quem está tentando se recolocar, que é o protagonismo, né? Pessoa que vai lá e se impõe para fazer aquilo, faz daquilo uma Sim. situação de pertencimento para ele, né? Então, o meu protagonismo na empresa, eu vou lá, eu quero ver aquilo acontecer e dou a cara para bater mesmo, porque Ter eu senso de penso dono como mesmo, né? dono naquilo. O Isso. outro era a autonomia. De dentro daquela maneira como foi passado para mim, eu tenho a autonomia de fazer o que precisa ser feito dentro daquela esfera. Então, eu vou lá, Uhum. dentro daquele âmbito, eu consigo fazer, sem que precise toda hora alguém estar falando para mim que tem que ser feito. E um outro, pelo que você falou aí desse rapaz que trabalhava até a noite lá e te dava tranquilidade, é a autorresponsabilidade, né? Esse é um negócio, é um fator, um quesito que pega muita gente, desde a parte da Uhum. autogestão até o cara que está começando hoje. Eu já trabalhei É. com liderança que não assume o que fala e depois compromete todo o trabalho da equipe. Então, também é complicado. Então, nessas mudanças que vêm para nós agora, 4.0, 5.0, N.0, a gente vai evoluir tecnologicamente, mas a essência humana ela vai precisar estar presente ali, né? A gente vai precisar Vai. estar presente para participar dessa transformação. Eu vejo que dentro dessas empresas, né, dentro desses locais de trabalho, vão deixar de existir postos, mas outros vão ser criados, né? Essa galerinha nova mesmo que está chegando aí, a galera das startups mesmo. Então, Sim. a Vox colocou 3 braços de robô lá e dispensou 60 pessoas, né? Mas ela vai precisar de gente para fazer a programação, para fazer a manutenção, para ir É. lá fazer reparo. É um serviço específico. Então, quer dizer, à medida que está indo muito rápido criando tal coisa, eu preciso vir acompanhando para me aperfeiçoar para aquela função, para que quando eu deixar de ser necessário trabalhando na produção, eu possa trabalhar na assessoria, né? Então, isso, Exatamente. eu preciso ter esse insight aí, não, agora eu preciso mudar. Eu lembro quando eu era pivete, os caras falaram, isso é muito tempo, né? Vou fazer 55. Ô, louco, esses dias, Paulo, esses dias. É, então os caras falavam assim, não, eletrônica é isso, assim, eletrônica é maravilhoso, mas se o cara criar a máquina e não souber programar, também não resolveu, ficou limitado, né? Uhum. Então você vê, você pega a molecada hoje, minha filha de 8 anos,
faz a programação na aula de robótica da escola. Quando que eu, com 8 anos, esquece? Então, são épocas diferentes. Quem Então, vier para as próximas gerações também vão passar por uma transição diferente e a necessidade maior que existe é dessa adaptação, né? Então, o protagonismo, a autorresponsabilidade, a autonomia, a tendência disso é ser cobrado cada vez mais, para que a gente consiga estar apto para exercer qualquer função, né? Que a gente exatamente. consiga estar despertando o olho de quem está fazendo essa triagem para a gente retornar para o mercado de trabalho. Então, acho que E isso quando a é... gente e tendo essa visão de, igual você falou lá, de dono, nessa postura de dono ali, é o que se está pegando muito hoje, a gente entender que toda empresa que não vende, acaba, né? Esse é o caminho certo. E, assim, essa pessoa que tem esse espírito de dono aí, por mais que ela não tenha aptidão para venda ali e tudo mais, mas que ela consiga enxergar sobre a ótica do cliente, tentando sempre melhorar a experiência do cliente. Então, assim, se eu entrego banana, se eu vendo morango, qual que é a essência desse morango que eu estou vendendo para essa cliente aqui? Será que ela vai fazer uma torta de aniversário para a filha dela? Não sei. Então, assim, a gente tentar entender um pouco mais, humanizar o nosso atendimento. Por mais que está tudo sendo robotizado, o que vai fazer a diferença num futuro não tão longo, não tão longe, né? Tão distante assim, é a humanização. Então, pode ter certeza. Hoje a pessoa vai falar com uma central de atendimento aí, primeiro a triagem ali é com o robô, eu vou cadastrar meu currículo no site lá, o meu é, minha primeira tomada de decisão que é feita lá é com base de 0 ou 1, não tem jeito, se não atendeu os pré-requisitos ali é 0, se atendeu é 1, vai seguir dando sequência, e é assim que funciona. Mas vai chegar uma hora ali que esse atendimento humanizado vai fazer falta. Vai fazer falta, e quem conseguir não perder esse lado humano ali, é, vai, não vai sair na frente, né? Ele vai estar na frente, porque aí os outros vão ter que reaprender, ou seja, reprogramar a mente para voltar aquilo que é a essência dele, né? Porque hoje tudo está sendo trocado por robô, né? Essa que é a realidade. Fala robô, mas é software, né? Então, assim como um tempo atrás foi feito também na agricultura, né? Trocaram o animal a mão de obra humana ali por máquina, né? Por maquinário, né? E uma rentabilidade muito maior, e assim foi. Então, assim, vai chegar uma hora que a gente vai, igual você falou, vai abrir outras oportunidades ali também. Mas cabe a gente saber, será que eu estou preparado para isso ou não? Será que o cavalo branco de Napoleão passa uma vez só, selado, né? Essa que é a Ou verdade. monta, ou Aí, fica o resto da vida correndo atrás. ou monta ou fica o resto da vida. Antigamente, você ainda tinha chance ainda de pegar o cavalo de Dom Pedro, né? O burrinho de João Pedro ainda, né? Napoleão não passou, mas Dom Pedro vai passar. Cara, agora, se ele não passou, se ele passou e você não pegou, sabe lá quando você vai conseguir ter uma outra oportunidade de novo. Então, a gente sempre tem que estar preparado no objetivo daquilo que a gente almeja, né? Então, assim, eu quero trabalhar um dia na área de qualidade. Legal, bacana, tem uma noção mínima aí de Excel, conhece algumas ferramentas de qualidade, tem uma aptidão aí com normas, alguma coisa do tipo? Não, não tem. Então, já começa a especializar, já está atrasado. Você não vai começar, você já está atrasado. Então, sempre é nessa linha. E não adianta você querer ser o especialista. Não, eu quero ser o especialista, o melhor nisso daqui. Cara, é legal, é bacana, de bola. Só que, assim, você vai se matar porque você nem sempre vai ser. E se você gastar uma baita energia naquilo, vai ser para um curto período de tempo. Então, é bacana você aprender, você ter uma diferença, se conseguir se destacar, ser diferenciado ali por período ali, e conseguir treinar outras pessoas para assumir seu lugar. Para que depois você consiga ter tempo de desenvolver outras habilidades que vão fazer falta para você no futuro. Um antigo gestor meu uma vez perguntou para mim se eu não tinha medo do antigo colaborador meu. Aí eu peguei e falei assim, por quê? A gente voltando lá do fundo do vale, lá para cá, ele perguntou para mim, falou assim, você não tem medo do fundo de tal? Eu falei, medo? Medo por quê? Aí eu falei assim, não, você não tem medo dele? Eu falei, mas por que medo, é? Aí ele falou assim, não, dele pegar seu lugar. Aí eu peguei e falei assim, você acha que ele está preparado? Ela falou assim, eu acho que tá, sim. Eu falei assim, sinal que eu fiz um bom trabalho, porque eu ainda não estou preparado para virar coordenador.
E era É, verdade, cara. E era verdade. Então a gente sempre tem que buscar compartilhar o mesmo conhecimento, ter humildade não sabe nada, a gente sempre está aprendendo. então, Essa que é a verdade. eu sempre digo que o conhecimento, se ele não for compartilhado, ele não tem valor, porque ele vai morrer com Não, você. Então, você tem que vai. aprender alguma coisa e passar para frente para que aquilo surta um efeito. E aí E essa pessoa vai seja melhorado, né? disseminando, né? E hoje também tem um outro conceito, né? Que a gente não passa o conhecimento, a gente passa a informação e ajuda a outra pessoa a gerar o conhecimento dela. Então, quer dizer que Exatamente. Ó, vai legal. disseminando isso Verdade, daí. verdade. Uma situação diferente também que você comentou aí eu tenho um pertencimento com a empresa, então eu gosto daquilo, eu enxergo aquilo como se eu fosse o dono e eu faço aquilo produzir no tocante à minha responsabilidade. Mas eu não posso ter Uhum. apego àquela função, porque se eu tiver apego àquela função, eu não quero crescer para não largar daquela função e também não estou permitindo que quem está embaixo cresça, porque daí a pessoa vai ficar ali pareada comigo e se eu não quero sair dali, eu vou acabar perdendo essa motivação. Então, nessa parte aí voltando lá para o quesito da humanização, é super importante. Por isso que se fala na inteligência cultural, na inteligência emocional, na gestão do tempo, né? Sim. Como soft skills, para que a gente consiga enxergar isso de uma forma diferente e quando no nosso exercício, independente do grau de responsabilidade ou de função que a gente exerça, a gente consiga praticar isso aí, para que aquilo ali seja, aquele labor que a gente está praticando ali seja também prazeroso, que a gente sabe que existe uma dificuldade nisso, né? Então, o que te brilha os olhos em sair da cama e trabalhar, não precisa ser só o seu salário, porque senão você está vendendo a sua vida por aquele salário. E isso daí é É. prejudicial para você mesmo, que uma hora ou outra você vai, né? Às vezes o cara nem consegue comprar aquilo que ele sonha, que é a felicidade, que hoje também está como que eu vou colocar assim, hoje tem uma forma de transferir o sentimento de felicidade para coisas, quando na Uhum. verdade a felicidade ela tá mais presente no ser do que no ter, né? Então, Verdade. isso também gera transtorno até emocional para a pessoa, né? A gente vê hoje aí Sim. algumas síndromes que atrapalham o cara trabalhar onde ele está, em razão da saúde emocional dele. Então, É, quem a está gente saber. parado hoje no mercado, quando vem de volta para ele, isso também é observado, né? É um negócio legal Sim. de comentar, porque nessas dinâmicas, nessas avaliações, até mesmo no período da experiência que ele tiver lá, que ainda é 90 dias, né? O cara vai estar sendo avaliado nisso aí. Sim. E, assim, o que é, se a gente notar hoje, ali, assim, essa geração que está vindo aqui, igual você falou, eles não estão preocupados tanto em ter mais, né? Se você olhar mesmo ali. É porque tudo parece que está tendo muito rápido, né? Então, a gente não acaba não dando tanto valor, né? Eu lembro quando eu ganhei minha bicicleta, cara, era um luxo, todo dia eu ficava lá limpando, passando pretinho no pneu dela, cara, todo dia, coisa de louco. E hoje não é tão duradouro esse sentimento, né? Essa que é a verdade. Mas, assim, se a gente for ver, é por causa, se a gente olhar assim, que tudo é muito rápido, o que acabou de acontecer aqui agora, do outro lado do mundo já está sabendo em menos de um minuto ali, então, assim, vai banalizando as coisas, né? E a gente fala assim que vai, igual você falou do sentimento, de como que a pessoa vai sentindo, gerando transtornos e tudo mais, é que antigamente talvez até tinha, mas a gente não dava tanto valor para isso. A gente parar para pensar, cara, Pela própria raramente educação, né? raramente um pai chegava e falava para o filho ali, literalmente, ah, eu te amo, um beijo. É difícil, cara, é difícil. Entendeu? Hoje talvez fala, mas não tem o sentimento que tinha antes. Sei lá, pode ser muita coisa, muita variável no dia de hoje. Tudo acontece muito rapidamente ali. E se a gente perder um olhar ali, é um flash perdido que já não volta mais. Então, tudo é muito intenso, mas não é tão duradouro. Essa que é a verdade. Então, a gente saber trabalhar com essas diferenças aí no dia a dia faz toda a diferença, porque aquela geração miojo, né? Entrou hoje, 3 minutos ele está pronto, já é gerente, né? Então, assim, às vezes não é isso, porque tudo é muito rápido, e às vezes tem que ter um tempo de aprendizado, maturidade, isso daí é necessário para tudo, né? Tem que ter o tempo ali dele no forno para depois ele conseguir galgar outras coisas. E saber controlar isso daí sem frustrar a expectativa do outro ali também é uma coisa bem difícil no dia a dia, sabe?
Mas a gente tem que entender também, por isso que eu falo que essa é a humanização que facilita um pouco isso. Porque se eu deixar só na conta do software da vida ali, isso daí não vai acontecer. O E0 é um. Eu falei, o E0 é um, não tem meio termo. Então, se eu conheço aquela pessoa, sei qual que é o hobby dela, o que ela é fora da empresa, a gente consegue ter uma certa afinidade que vai além do dia a dia do trabalho. Então, o trabalho está ali, está acontecendo, a gente sabe que a pessoa quer ser, se ela trabalhar na área de qualidade, a gente já sabe que a gente consegue ter uma liberdade de perguntar para ela sem intimidar. Por exemplo, seria diferente se a gente pegasse e falasse, já começou a fazer seu curso de Excel? Aí eu falo assim, não, não, ainda não comecei, eu vou começar. Então, traga a matrícula para mim até a semana que vem. Aí, e aí, já tá? Como que tá aí o curso de Excel? Já começou fazendo já? Aí você tá querendo fazer? Não, não fiz ainda. Faz, filho, faz, ó, a oportunidade vai passar, é diferente. Você humaniza, você traz as pessoas junto ali, entende? Isso daí torna um ambiente gostoso. A pessoa chega, brinca. Até brinco, quando o Flamengo ganha, todo mundo está feliz. Então, quando o Flamengo perde, ninguém fala de futebol. Uma coisa normal, entendeu? Tem que ser assim, justo para todo mundo. Então, Super tem que ser prático. assim. Super prático. O Flamengo ganhou, todo mundo fala de futebol. É, Perdeu, ninguém fala de futebol. E é assim que funciona. E é bacana, fica um clima legal lá. eu imagino que seja legal. Mas, Rodrigo, nós estamos aí há quase uma hora, né? Passando essas informações que a gente consegue aí partilhar com o pessoal. Né? Eu sei que você está se recuperando aí de saúde, né? Abriu um espaço para a Então, gente invadir sua casa aí. Aqui em capaz, aí eu Taubaté tô... está caindo o mundo em forma de chuva. A gente vê pelas oscilações todas, né? É, Mas foi muito, verdade. muito proveitoso. Né? Assim, tirei bastante insight que a gente consegue colocar no dia a dia e que a gente consegue dividir com outras pessoas. Então, eu acredito que para quem estiver ouvindo ou para quem vir a ouvir essas mensagens, o cara consegue traçar um parâmetro diferente, né? Consegue entender em que consegue se situar no mercado atual. Né? Para a gente encerrar, eu queria que você fizesse o grande finale, aquela dica que o cara, se ele seguir em qualquer estágio da vida dele, ele vai conseguir pelo menos ter um nível de êxito. Entendi. Eu vou seguir naquela linha do aprendizado também que eu tive, né? Acho que o primeiro é o propósito, né? A gente tem que encontrar o nosso propósito de vida ali naquilo que a gente faz. Isso daí, qualquer pedra que vem aparecer no caminho aí, se torna só um grão de areia. A gente consegue entender um pouco mais daquilo que a gente faz e o porquê que a gente faz, e não para que a gente faz. Essa é a diferença. E entender um pouco mais por mais que eu até difícil falar na área de engenharia, que eu falei que ele é muito fria, mas entender um pouco mais de humano, cara. Humano, não é humanas, é o humano. O lado humano, ser humano, eu acho que isso daí que vai diferenciar a gente no futuro. O profissional do futuro, eu não acredito que seja aquele profissional extremamente técnico, e sim aquele profissional mais humanizado. Esse daí que vai ser o que vai diferenciar nós das máquinas aí. Então não vai Então, existir o Matrix, né? Não tem o cara que vai colocar lá não, o não. plugzinho e ele vai reprogramar. Ele vai ter que vir se Espero que trabalhando, não, né? vai ter que vir se trabalhando para chegar com o cérebro dele reprogramado pelos atos dele mesmo para que ele consiga Exatamente. dar sequência nessa vida. É, É isso? é nessa linha. Exatamente, é isso aí. Então tá jóia. Rodrigo, eu queria te agradecer de novo, né, pela disponibilidade, pelo Que sacrifício isso. que está sendo aí. Eu sei que não é fácil, né? A gente com problema de saúde, com algumas outras situações adversas, a gente acaba tendo que dar uma driblada para poder disponibilizar o tempo. Então, eu queria te agradecer, pedir para você, deixa um espaço aberto para a gente estar voltando a te chamar aí para a gente aprender mais um pouco. E vou Ô, Lucas, deixar eu que liberado agora agradeço. o espaço para você fazer um agradecimento aí para a galera que te ouviu. Não, eu que agradeço, Paulo. É, assim, igual eu falei, o aprendizado não foi seu, não foi meu, foi nosso, né? E é sempre uma gratificação muito grande a gente conseguir trocar ideia, né? Uma pena que a gente não consiga estar pessoalmente, isso que é o bacana. A gente ainda é meio humanizado, a gente está junto, né? Mas não vai faltar oportunidade. E eu que agradeço de verdade o espaço aberto aí, muito bacana, esse propósito aí de poder levar, não acalento, mas oportunidade mesmo, de fato, como pessoas aí para todo mundo aí que venha ouvir esse bate-papo nosso aí, que para mim também foi enriquecedor e, de fato,
uma honra aí estar junto contigo aí nesse projeto seu aí. Espero que gere bons frutos e tá mais do que aberta a porta, tá escancarada aí para a gente poder fazer outros bate-papos e trazer mais gente junto aí também, cara. Isso é muito bom. No próximo bate-papo nós vamos incluir a patroa aí, né? Vamos falar aí Opa, é verdade, verdade. vamos falar aí desse Vamos, perfil boa, boa. comportamental aí, que é um negócio legal e ajuda muita gente, né? Nossa, não faz o quanto. Eu tomei um tapão na cara, bacana, né? Simples, né? Mas é bacana. É aí que a gente evolui. Eu achei que eu era uma coisa, apareceu outra ali. Puta, que legal. Então vamos trabalhar isso aqui agora. Ia ser bacana, cara. É uma área muito, assim, ó, sensacional. Quem tiver Não, oportunidade, e vale muito a pena. faz a diferença na vida dos outros também. Ou se faz, isso que é legal, cara. Então tá Show de bola, joia. Paulão. Muito obrigado Rodrigo, mesmo. muito obrigado. Abraço, Paulão. Tudo de bom. Fique com Deus.